para Ele, o Senhor quis nos dar um nome, amém, irmãos? Um novo nome para cada um de nós, irmãos. E nesse texto de Romanos, capítulo 8, versículo 15, ele nos fala: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção. Amém, irmãos? O Senhor nos adotou. Amém? Amém. Nós não éramos predestinados à salvação. Nós estávamos fadados à morte. Mas o Senhor se preocupou com cada um de nós. Amém, irmãos? O Senhor amou o mundo, diz a palavra, de tal maneira que entregou o seu Filho, para que nós não morrêssemos, mas tivéssemos a vida eterna, irmãos. Agora, quando se fala em adoção, você sabe que no Brasil há muitas crianças, adolescentes, que não têm pai, não têm mãe, estão no orfanato. Cerca de 8.000 crianças, irmãos, e adolescentes estão com os documentos em dia para serem adotados por uma família. Você sabe, amados irmãos e irmãs, que a igreja primitiva, ela crescia no amor. A igreja primitiva crescia porque quando os romanos largavam as crianças com defeito, né? Vamos colocar essa palavra, porque para eles era defeito. Uma criança que nascesse com uma deficiência, eles largavam nas ruas para que o destino cuidasse delas. E a igreja primitiva começou a acolher as crianças, que os romanos, os gregos, aí largavam, irmãos, porque nasciam com um problema, ou mesmo porque o pai ou a mãe largava aquela criança, não sabia nem quem era o pai. Nos dias de hoje, não é diferente, irmãos. Quantas e quantas crianças, adolescentes aí, estão aguardando por um pai, por uma mãe, uma família que os acolha, irmãos. Mas a igreja, desde o primeiro século, começou a acolher, demonstrando assim o amor de Deus. Amém, irmãos? E nós somos conhecidos pelo amor. A igreja é conhecida pelo amor. Amém, irmãos? Vou pedir que alguém acenda a luz ali, onde estavam os meninos ali em cima, irmãos. Eu não gosto de ter escuro lá em cima, viu, irmãos? Alguém, por gentileza, pode ligar a luz para nós ali, né? Então, Deus é amor. Deus nos ama. Deus quer estar conosco, irmãos. Deus quer transformar esta geração. Agora, 80.000 crianças, adolescentes, isso que comporta aí os orfanatos, as casas que cuidam de menores, estão aguardando por um pai, por uma mãe. Veja bem, 80.000 é o que cabe, irmãos, né? O que o Brasil tem aí nesses orfanatos. Mas certamente o número é muito maior. Isso pode ser 1 milhão até, irmãos. Agora, a igreja, irmãos, ela tem que ter esse senso de justiça, esse senso de amor pelo próximo. Amém, irmãos? Eu me pergunto quantos cristãos acolhem alguém que não é do seu sangue para a sua casa. Quantos aqui fariam isso? Eu sei que alguns aqui já fizeram, mas é minoria, irmãos. É minoria. No passado, os metodistas, né, e adotavam muito mais, né? Tinha os filhos de sangue e os filhos do coração. Amém, irmãos? E quantas histórias de mulheres, né, de homens que adotaram crianças da igreja. Mas hoje, neste mundo moderno, o casal não pode ter filhos, mas também não adota uma criança.
O egoísmo, irmãos, a vaidade, os bens materiais estão em primeiro lugar. Adota-se um cachorro, leva no veterinário, dá injeção, dá a melhor comida para o bichinho. Não é verdade, irmãos? Nada conta que tem só de malzinho na sua casa. Mas, irmãos, Deus espera de nós muito mais. Amém, irmãos? Deus espera de nós muito mais. Tem gente que gasta, sei lá, 100 reais, 200 reais por mês com um bichinho de estimação. Mas o dízimo na igreja é zero. Onde é que está o amor de Deus, irmãos? As pessoas são muito mais preocupadas com as suas vaidades, né, com o seu status, do que realmente viver o amor de Deus. Eu me pergunto às vezes, são poucos pastores, ou mesmo pastoras, né, às vezes, que adotam uma criança. Irmãos, há tantas crianças necessitadas aí, né? Por que não adotarmos? Se Deus nos adotou, amém, irmãos? Quando nós não merecíamos, quando nós estávamos em pecado, Deus nos amou muito mais, amém, irmãos? E com isso nós vemos esse contraste. Deus nos aceita como membro da sua família, os pecadores que se voltam para Ele, aqueles que se arrependem. No livro de Gálatas, irmãos, no capítulo 3, versículo 28 e 29, diz: desse modo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois em Cristo Jesus, sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém, irmãos? Você é herdeiro segundo a promessa que Deus tem para cada um de nós. Amém, irmãos? Nós somos herdeiros de algo que estava reservado apenas para um grupo, que eram os judeus. Mas Deus olhou para nós, irmãos, e viu que nós merecíamos este acesso, esta graça maravilhosa de fazermos parte, de sermos chamados filhos e filhas de Deus.